Diário Matemático, 1º de abril. A matemática é a ferramenta especialmente adequada para lidar com o abstrato de qualquer tipo e não há limite para seu poder neste campo. Paul Dirac. Bom, o desafio de hoje, o exercício, é quais das formas abaixo não são práticas para uso em bueiros e por quê? Com exceção do círculo, todas as outras formas não são adequadas, tá? Se você pegar um tampão redondo, ele não pode cair dentro da sua abertura circular. Então, por causa quanto um tampão quadrado, retangular ou um desses outros formatos, elipse aqui, então, eles podem cair e ser inseridos diagonalmente, tá? Então, o único adequado aqui é o tampão circular, tá? É isso. Diário Matemático, 1º de abril, ok. Diário Matemático, 2 de abril. Quanto vale x da raiz cúbica 2x menos 20 igual a 2 negativo? Bom, a ideia inicial aqui é eliminar a raiz cúbica. Então, o que nós fazemos? Nós vamos elevar o primeiro membro da equação ao cubo e o segundo membro também. Continua igual. Esse lado igual a este lado. Ok? Quando nós fazemos isso, olha, a raiz cúbica some. Então, fica 2x menos 2 igual a menos 2 ao cubo. Menos 2 ao cubo é menos 2 vezes menos 2 vezes menos 2, que dá menos 8. Ok? Então, nós vamos passar o 20 negativo, passar para o segundo membro positivo. Então, 2x é igual a 12 positivo. Menos 8 mais 20 dá 12 positivo. X vai ser igual a 12. 2 está multiplicando, passa dividindo. X é igual a 6. Ok? Se você substituir o 6 aqui, olha, você vai ter, até raiz cúbica de menos 8, Fica 12, 6, 12, menos 20, menos 8. Então, você vai ter raiz cúbica de menos 8, que é igual a menos 2. Tá? Que é o que era antes. É isso. Diário Matemático, 2 de abril, resolvido. Diário Matemático, 3 de abril. Admitamos que a busca pela matemática seja uma loucura divina do espírito humano, um refúgio contra a urgência instigante de acontecimentos contingentes. Alfred North Whitehead. Hoje nós vamos resolver o quebra-cabeças quadrado de São Lloyd. As tiras curtas têm a metade do tamanho das longas. Organize as 8 tiras em um lugar de forma que forme 3 quadrados congruentes. Muito bom. Então, nós temos 4 tiras longas e 4 tiras com a metade do comprimento. E nós queremos formar 3 quadrados. 3 quadrados tem 12 lados. E só temos 8 tiras. Muito bem. Então vamos fazer assim. Vamos começar pela longa.
Só que em vez de fazer em pé, nós vamos fazer inclinada. Deixa eu fazer o maior, espessura maior. É uma longa aqui. É outra aqui. Outra longa aqui. Usamos as 4. 1, 2, 3, 4 longas. Deu certo. Agora é só completar com as curtas. Quadrado aqui, ó, perfeito. 2, faltam mais 2 tiras. Certo? Aí, que legal. Deu certinho. Tudo bem? É isso. Diário matemático, 3 de abril, resolvido. Diário matemático, 4 de abril. Sim, eu sei que o Sidney, todo mundo sabe disso, mas veja, 4 erros ao quadrado menos 2 erros à quarta potência, dividido por esta fórmula, não dá, faça um acerto. Gary Larson. Qual o número que está sendo mostrado nesse soroban? Bom, a dificuldade aqui primeiro foi entender esse soroban, tá? Então, o que nós descobrimos que quando dois pontos desse está acima, não tem valor nenhum. Cada um desses vale 5 na posição, tá? Então, se ele está embaixo, que ele vale 5. Então, esses que estão embaixo vale 5. E na posição que ocupa, unidades, dezenas, centena, milhar, dezena de milhar. Tudo bem? E os que estão abaixo da linha, ali 1 ponto cada um. Então aqui, olha, os que estão em cima, tá? Não que estão embaixo, estão em cima que vale. Ao contrário, aqui é o que está embaixo que vale, tá? E aqui os que estão em cima que vale. Então esses 3 aqui vale 3. Com isso a gente já tem 8 na unidade. Aqui corresponde a 8. Tudo bem? Aqui nós temos 4, olha. E não tem nada aqui em cima, esse 5 do outro aqui, tá? Vou por aqui, ó. Aqui em cima não tem nada, então só tem 4. Então o próximo a dezena vai ser 4. Aqui, olha, você tem um 5 embaixo e não tem nenhum aqui em cima. Então, na centena aqui, 5. E você tem 5 e 3 aqui. Então, 5 mais 3, 8. Então, você tem 8 na milhar. Então, o número mostrado no soroban aqui é 8.548. Certo? É isso. Diário matemático, 4 de abril, ok. Diário matemático, 5 de abril. Como para tudo mais, para uma teoria matemática, a beleza pode ser percebida, mas não explicada. Arthur Calem. Hoje temos que descobrir qual a distância entre o segmento A e B em módulo, né? Bom, aqui trata-se de distância entre 2 pontos. Aqui é o X e aqui é o Y, tá? Então vamos usar a fórmula direta da distância,
que sai do Teorema de Pitágoras, né? Essa é a raiz quadrada de x. Pode pôr x índice 1 menos x0 ao quadrado, mais um cateto, né? Mais y1 menos y0, o cateto, raiz quadrada, que a distância AB é a hipotenusa do triângulo retângulo. Então, hipotenusa ao quadrado é igual a soma do quadrado dos lados. Então, nós vamos ter raiz quadrada de, pegar esse aqui, olha, menos 3 menos 7 ao quadrado, mais, agora como nós pegamos esse primeiro, vamos pegar esse primeiro y aqui, menos 9 raiz de 11 menos 7 raiz de 11, tudo isso ao quadrado. Ok? Menos 3 menos 7 dá menos 10. Menos 10 ao quadrado dá 100 positivo. Negativo vezes negativo positivo. Mais. Menos 9 raiz de 11. Menos com menos vai dar mais. Mais 7 raiz de 11 ao quadrado. Então a distância de AB, que é igual a raiz quadrada de 100, menos 9 mais 7 raiz de 11, menos 9 raiz de 11 mais 7 raiz de 11, dá menos 2 raiz de 11 ao quadrado. Então a distância de A até B, 100, menos 2 ao quadrado dá 4 positivo. Raiz de 11 ao quadrado dá 11. Então fica igual a raiz quadrada de 100 mais 44. 4 vezes 11. Raiz de 144. Então a distância, finalmente, a distância do segmento AB é igual a 12. Então aqui tem 12. Ok? É isso. Diário matemático, 5 de abril, resolvido. É isso. Diário matemático, 6 de abril. Em muitos casos, a matemática é uma fuga da realidade. A matemática encontra seu próprio nicho monástico e felicidade em atividades que estão desconectadas dos assuntos externos. Em sua infelicidade com os eventos deste mundo, alguns se imergem em uma espécie de autossuficiência em matemática. Stanislau. Infelizmente é uma verdade. Ó, gente, nós temos que encontrar o valor de x. Encontre x. X está aqui. Não é isso que eles estão querendo. Eles estão querendo qual o valor de x para que isso fique verdade. Então, olha, tem um triângulo retângulo, tem um ângulo reto, que nós conhecemos um lado desse triângulo, e nós temos esse ângulo externo ao triângulo que mede 135 graus. Para completar a semicircunferência, a metade da circunferência, aqui falta 45 graus. Já descobrimos quanto mede o outro ângulo. Aí ficou fácil, porque como o triângulo é retângulo, nós podemos usar a função seno. Seno de 45 graus é igual ao lado oposto sobre a hipotenusa. Certo?
Então já ficou fácil. Seno de 45 graus vai ser igual ao lado oposto, raiz de 98 sobre 4 sobre x, que é a hipotenusa que nós estamos procurando. Então passa esse x multiplicando. O seno de 45, todo mundo está careca de saber que é a raiz de 2 sobre 2. Quem não sabe, não lembra, procura as tabelinhas aí de ângulos notáveis que fica fácil de ver. Raiz de 98 sobre 4. Esse 2 nós vamos passar multiplicando. Então x vai ser igual a raiz de 98 vezes 2 sobre 4 vezes raiz de 2. Ok? Nós vamos simplificar. Agora pode fazer do jeito que vocês sabem, tá? Do jeito que quiser. Que vai dar 2. Vou multiplicar tudo por raiz de 2 para assumir com essa. Não, vamos fazer diferente. Vou colocar o sinal de igual aqui, ó. O raiz de 98, nós vamos escrever como sendo raiz quadrada de 2 vezes 7 ao quadrado. 7 ao quadrado é 49, vezes 2 dá 98, tá? Sobre 2 raiz de 2. Por que que nós fizemos isso? Não faço a mínima ideia. Porque aí vai ficar fácil, ó. Que eu vou ter raiz de 2, que é irracional dentro da raiz, e 7 ao quadrado, a raiz quadrada vai dar 7, né? A raiz quadrada de 49, 7. Aí ele sai da raiz. Aí nós ficamos com 2 raiz de 2. Aí que legal. Que aí a gente pode simplificar a raiz quadrada de 2 com raiz quadrada de 2. E com isso nós terminamos nosso exercício, concluindo que x é igual a 7 meios, ou mais conhecido como 3,5. Aí fica, como está em fração, deixa em fração mesmo, mas é igual a 3,5. Tá bom? É isso. Diário Matemático, 6 de abril, resolvido. Diário Matemático, 7 de abril. Óbvio é a palavra mais perigosa da matemática. Eric Temple. Qual é a raiz positiva para 5x ao quadrado mais 20x, 20 vezes x igual a 105? Aqui é a equação de segundo grau. Fácil resolver usando Bhaskara. Que como todos são divisíveis por 5, vou dividir tudo por 5, que aí facilita. X ao quadrado mais 4 vezes x, 5 dividido por 5 dá 1, 20 dividido por 5 dá 4, 105 dividido por 5 dá 21. Agora aplicando Bhaskara, x vai ser igual menos b, mais ou menos raiz quadrada de delta, que é b ao quadrado, menos 4ac. Menos vezes menos vai dar mais, sobre 2a. Então x vai ser igual a menos 4 mais ou menos raiz de 100. Raiz quadrada de 100 sobre 2. Então x é igual a menos 4 mais o menos 10 sobre 2. Ok? Então aqui nós tiramos dois valores para x. X' igual menos 4 mais 10 dá 6 positivo, dividido por 2 dá 3. E x duas linhas é igual menos 4 menos 14 dá menos 7, dividido por 2 dá menos 7. Ok? Agora, qual é a raiz positiva para isso? Então, a raiz positiva só pode ser o 3, o 7 negativo não serve.
Agora note como, para ser mais exato na resposta, nós dividimos tudo por 5, tá? Então, a melhor resposta seria o 15. 5 vezes 3, 15. Tá? Então, 15. Ok? Diário matemático, 7 de abril, resolvido. Diário matemático, 8 de abril. Todos os efeitos da natureza são apenas resultados matemáticos de um pequeno número de leis imutáveis. Laplace. O desafio de hoje: para A índice n mais 2 igual 2 vezes A índice n mais 1 mais o enésimo elemento a n, com n pertencente aos conjuntos dos naturais, qual termo tem o valor de 219 se o A1, primeiro termo, é igual a 3 e o A2, segundo termo, igual a 17. Então nós estamos querendo achar o 219, que termo que é dessa série, essa progressão. Bom, vamos calcular o A1 igual a 3, o A2 igual a 17. O A3 vai ser igual a 2 vezes o A3, aqui o n vale 1, né? Vai ser igual a 2 vezes 1 mais 1, o A2, mais o A1, que é igual a 37. Tudo bem? Então, quando n para n igual a 1, né? Pegar n igual a 2. O que acontece? O A4 vai ser igual, vai fazer no n igual a 2. 2 mais 2, 4. Vai ser 2 vezes o A3 mais o A2. Estou substituindo o n por 2, tá? Isso vai ser igual a 4, 2 vezes o A3, que é 37, mais o A2, que é 17. 74 mais 17 dá 91. Tudo bem? Colocar n igual a 3. Quando o n igual a 3, nós vamos ter que o A5, 3 mais 2, é igual a 2 vezes o A4, que agora o n vale 3. É só uma questão de substituição. A4, 2 vezes A4 mais o A3, certo? Então, o quinto elemento vai ser igual a 2 vezes o A4, que nós já calculamos, deu 91, mais o A3, que já calculamos também, deu 37. Certo? Então, o A5 vai ser igual a 182 mais 37, que é igual 9, vai 1, 9 não vai 1, coisa nenhuma. 3 mais 8, 11, vai 1, 219. Então, o termo que tem o valor o 219 é o A5, que obedece essa lei aqui, ó, para n, tal, ok? É isso. Diário matemático, 8 de abril, resolvido. Diário matemático, 9 de abril. O imprevisível
e o pré-determinado se desdobram juntos para fazer tudo do jeito que está. Quanto que dá? 11 inteiros e 1 nono menos a dízima 0,1, dízima periódica, tá? Nós vamos transformar as duas só. Uma fração mista, 11 inteiros e 1 nono, nós podemos transformar numa fração imprópria, fazendo assim, ó. 11 vezes 9, 99, mais 1, 100. 100 nonos menos a dízima 0,1 é a mesma coisa que 1 dividido por 9. Quando você divide 1 dividido por 9, é de infinito. Que aqui esse sinalzinho indica que é uma dízima periódica, 0,1. Agora ficou fácil. Por que ficou fácil? Que é uma subtração de frações que os denominadores, a parte de baixo da fração é a mesma. Então é só conservar o denominador e subtrair os numeradores. 100 menos 1, 99. Uma fração que pode ser simplificada dividindo por 9. Ok? Bom, tava na cara, né? Se eu tenho 11 inteiros e 1 nono e subtrair 1 nono, eu fico com 11. Elementar, caro Watson. Então, diário matemático, 9 de abril, resolvido. Ok. Diário matemático, 10 de abril. O matemático só é completo na medida que sente dentro de si a beleza da verdade. Nada mais, nada menos que get 0,3 dízima periódica elevado a 2 negativo é igual a quanto? Então vamos transformar a parte decimal em uma fração de uma dízima periódica é igual a 3 nonos. Vamos simplificar por 3. Eu vou dividir aqui, ó, 1 dividido por 3. 0, coloca um 0, 3, 3, 3, 3, até infinito. Então confirma que 0,3, o sinalzinho indica que é uma dízima periódica, é equivalente a 1/3, tá? Agora, quando o expoente é negativo, está entre parênteses, nós vamos elevar os dois, ó. 1 elevado a menos 2 e o 3 também elevado a menos 2, certo? Numa fração, quando o expoente é negativo, nós colocamos ele no numerador, do denominador para o denominador, e troca o sinal do expoente. Era negativo, passa a ser positivo. 1 também. Só que como 1 ao quadrado é 1 mesmo, já vai ficar só 3 ao quadrado, que dá 9. Ok? Então esse número aqui, ó, 0,3 dízima periódica elevado a 2 negativo, é a mesma coisa que 9 positivo. Ok? Diário matemático, 10 de abril, resolvido. Diário matemático, 11 de abril. O que é mais poderoso do que Deus, mais maléfico, mal que o próprio mal? Os pobres têm, os ricos não,
E se você comer, você morre. Margaret Atwood, um assassino cego. Bom, sei que qual que é mais difícil, responder isso ou responder essa série aqui. Acho que é mais fácil responder a série. 18 mais 6 mais 2 mais 2 terços é uma série decrescente. 2, 27 mais 2, 81 mais, já dá para perceber que o próximo aqui vai ser 2, 243. Igual até infinito, né? Igual a quanto? Então isso aqui é uma série que, olha, 18 vezes 1 terço é igual a 18 terços, que é igual a 6, certo? 6 vezes 1 terço igual a 6 sobre 3, que é igual a 2, tá bom? 2 vezes 1 terço, 2 terços. 2 terços vezes 1 terço, 2 nono. 2 nono vezes 1 terço, 2, 27, tá bom? Então isso aqui é uma série geométrica, né? Uma série em proporção 1 terço, ou razão terço. Razão igual a 1 terço. O primeiro elemento dessa série é o 18. Então basta aplicar, né, a soma de uma série infinita. Isso é igual a 1 sobre 1 menos a razão. Simples assim. Então a soma vai ser igual a 18 sobre 1 menos 1 terço, que é igual a 18 sobre 1 menos 1 terço. Subtração de fração, denominadores diferentes, acho o denominador comum, fica 3 dividido por 1, 3 vezes 1, 3 menos 1 sobre 3. 18 dividido por 2 terços. Divisão de fração, mantém a primeira fração, multiplica pelo inverso da segunda. Igual a 27. 18 com 2 dá 9, 9 vezes 3, 27. Então essa soma aqui dá 27. Ok? Eu não sei se alguém aí acompanha o livro do Diário Matemática, que nós estamos tirando de lá. Estava como 54. Tá errado, eu alterei aqui por minha conta, tá? Por minha conta e risco. Se alguém tiver lá, porque daí não vai dar certo. Deixa de ser uma série geométrica. Tá bom? Diário Matemático, 11 de abril, resolvido. Diário Matemático, 12 de abril. Na medida em que as leis da matemática se referem à realidade, elas não são certas. E na medida que elas são certas, elas não se referem à realidade. De quem? De quem? Do Albertinho. Muito bom. Agora nosso problema é um problema antigo, clássico, né? Eu tenho que traduzir mais ou menos aqui. Um fazendeiro quer levar sua cabra, seu lobo e um repolho para o outro lado do rio. Seu barco é grande o suficiente para carregá-lo e sua cabra, seu lobo e seu repolho, mais um por vez, né? Se ele deixar o lobo com a cabra, o lobo comerá a cabra. Vixe, que situação. Somente quando o fazendeiro está presente, a cabra e o repolho estão protegidos de seus predadores.
Como ele consegue levar tudo para o outro lado? Bom, então ele tem uma missão. Ele está desse lado do rio. Tem a cabra, o repolho e o lobo. Se ele levar o lobo, a cabra vai comer o repolho. Então não pode ser a primeira opção dele. Certo? Então ele tem que levar ou o repolho ou a cabra. O lobo na primeira vez está descartado, né? Então primeiro ele leva a cabra. Então a cabra vai ficar do outro lado do rio. Aí ele volta. Se ele volta, ele não pode levar o lobo. Porque senão o lobo vai comer a cabra, que a cabra está desse lado. Certo? Então ele vai ter que levar o repolho. Ou então, se ele pode levar o lobo, deixa o lobo aqui e devolve a cabra, volta com a cabra, para não deixar o lobo com a cabra. Aí dá certo. Então ele deixa a cabra e leva o repolho. O repolho não tem problema de ficar junto com o lobo. Aí ele volta a buscar a cabra. Certo? É assim que ele vai fazer. Entenderam? Vamos fazer na ordem, né? Primeiro, leva a cabra. Segundo, leva o lobo. Traz a cabra de volta, né? Terceiro, leva o repolho. E quarto, busca a cabra. Dá certo. Diário Matemático, 12 de abril, ok. Diário Matemático, 13 de abril. A geometria é a única ciência que até agora agradou a Deus conceder à humanidade. Thomas Hobbes. No exercício de hoje, nós temos que encontrar o valor de x nesse triângulo. Este triângulo este ângulo, com certeza, 40 mais 60, 100 para 180, falta 80 graus. Então esse ângulo tem 80 graus. Consequentemente, este outro tem 100 graus, que faz a metade da circunferência. 100 mais 40, 140. Este, então, é 40 graus. Isso quer dizer que este lado tem a mesma medida desse. Este, então, vai ser 2 raiz de 3. Ok? Agora, pela lei dos senos, nós podemos escrever que x está para o seno de 100, assim como 2 raiz quadrada de 3 está para seno de 40. Este está para esse. Certo? Bom, agora x vai ser igual
2 raiz quadrada de 3 vezes seno de 100, está dividindo, passa multiplicando, sobre seno de 40. Vou ter que usar a calculadora, porque nós só conhecemos aqui o seno de 60, né? Que é raiz de 3 sobre 2, porque os outros não conhecemos. Vamos calcular. 100 graus. Seno é 0,99, 0,98 vezes 2 vezes raiz quadrada de 3 igual dividido por seno de 40 é igual a 5,3073. Então x é igual a 5,3073 aproximado. Certo? Diário Matemático, 13 de abril, ok. Diário Matemático, 14 de abril. Na matemática, encontramos a fonte primitiva da racionalidade. E para a matemática, os biólogos devem recorrer a meios para realizar suas pesquisas. É isso. Hoje nós temos que encontrar o valor desse ângulo x. Foi dado este ângulo 13 graus e dado esse arco aqui 12 graus. Tá? Então nós temos que pegar uma definição. A medida de um ângulo interno de um círculo é a metade da soma de seus arcos interceptados. Então, olha, esse 13 graus é igual a este arco, a medida deste arco, com a medida deste arco. Como o ângulo que nós estamos procurando em x é central, este arco aqui também mede x. Ok? Então, aí nós podemos montar 12 graus, que é a medida desse arco, mais x graus, que é a medida desse outro arco, a metade deles vai ser igual o ângulo interno que intercepta esses dois arcos, tá bom? Então vai ficar 12 graus mais x graus é igual a 13 graus vezes 2, que o 2 está dividindo, passa multiplicando. Então, x graus é igual a 26 graus, 12 está positivo, passa negativo. Então, x é igual a 14 graus. X é igual a 14 graus. Certo? Diário Matemático, 14 de abril, ok. Diário Matemático, 15 de abril. Se você medir aquilo do que fala e pode expressá-lo por um número, você sabe sobre o assunto. Mas se você não pode medi-lo, seu conhecimento é escasso e insatisfatório. William Thomson e Lord Kelvin. Bom, dado f de x igual a x ao cubo menos 4 vezes x, encontre a primeira derivada de 2 raiz quadrada de 2. Tranquilo. Nós temos f de x igual a x ao cubo menos 4x. A derivada vai ser igual a 3x ao quadrado menos 4. Então, f de 2 é a raiz quadrada de 2, vai ser igual a 3
vezes 2 raiz de 2 ao quadrado, que é o valor de x, né, no lugar do x, menos 4. 3, 2 ao quadrado, 4, raiz quadrada de 2 ao quadrado, 2, menos 4. 4 vezes 2, 8. 3 vezes 8, 24, menos 4. Então, final, 24 menos 4, 20. Tranquilo? É isso. Diário matemático, 15 de abril, resolvido. Diário matemático, 16 de abril. Ao julgar uma teoria filosófica, me pergunto se eu teria feito o universo daquela forma se eu fosse Deus. Albert Einstein. Hoje nós temos que resolver 4 vezes i ao cubo elevado à quarta. É claro que, como aparece a unidade imaginária i, nós estamos no campo dos números complexos, tá? Então vamos aplicar propriedade de potência, 4 elevado à quarta, vezes i elevado a 12. 3 vezes 4, 12. Isso que vai ser 4 à quarta, 16, 64, 256. Vezes i elevado a 12 é a mesma coisa que i elevado a 0. Qualquer número elevado a 0 é igual a 1. Então vai ser 256 vezes 1. Então, igual a 256. Rapidamente, está resolvido. Rapidamente, vamos recordar assim, ó. I ao 4 elevado a 0 é igual a 1. Qualquer número elevado a 0, mesmo sendo complexo, é igual a 1. I elevado a primeira é igual a i. I ao quadrado, por definição, é igual a menos 1. I a terceira é igual a menos i, porque é i ao quadrado vezes i. Então, aí é a terceira, né? I ao quadrado vezes i. Produtos de potência da mesma base, conserva a base e somos o expoente. 2 mais 1, 3, tá? Como i ao quadrado é igual a menos 1, e ele primeiro é igual a i, isso aqui é igual a menos 1, tem? Agora começa a repetir o ciclo. I à quarta é a mesma coisa que i ao quadrado vezes i ao quadrado, que é igual a menos 1 vezes menos 1, que é igual a 1 positivo, tá vendo? Aí i vai continuando assim, vai repetindo. Então toda vez que você precisar descobrir quanto que é o i elevado a qualquer expoente, você pega o expoente e divide por 4. Então 12 dividido por 4 dá 3. 3 vezes 4, 12. Para 12, 0. E você toma o resto como sendo o expoente, o novo expoente. Quer dizer que i elevado a 12ª é igual a i elevado a 0. Tá? Isso é legal porque você pode calcular, por exemplo, i elevado a 1030. Você não vai ficar fazendo i vezes i vezes i vezes i vezes i. Você pega o 1030, divide por 4. E o resto vai ser igual ao expoente aqui do 1030. 2 vezes 4, 8. 5 vezes 4, 20. 7 vezes 4, 28. O resto, 2. Então, i elevado a 1030 é a mesma coisa que i à segunda, que é igual a menos 1. Tudo bem? Só um adendo aí, tá? É isso. Diário Matemático, 16 de abril, ok. Diário Matemático, 17 de abril. Os homens estão mais comprometidos, geralmente com o castigo ou qualquer outra coisa do que com a lógica
pela invenção das artes e das ciências, Francis Bacon. Encontre x para o número inteiro mais próximo. Então, aqui nós temos um triângulo que foi dado um ângulo de 80 graus, os outros ângulos nós não temos, e o lado oposto a este ângulo, que é o x, que nós vamos ter que descobrir. Então, quando isso ocorre, você conhece dois lados de um triângulo, dois lados adjacentes ao ângulo, você usa a lei dos cossenos, é mais fácil. Então, nós temos que esse lado ao quadrado vai ser igual à soma dos outros dois lados conhecidos ao quadrado, menos duas vezes o produto deles, dos dois lados, vezes o cosseno do ângulo dado. É claro que nós vamos usar a calculadora, porque eu não vou ficar fazendo continha, principalmente com um ângulo esquisito desse, que precisaria de uma tabela, uma científica, né? Já vamos aproveitar e vou fazer os outros também, né? 21 ao quadrado, 441. 22 ao quadrado, 484. Então vai ficar 441 mais 484 menos 21 vezes 22 e vezes 2, 924. Cosseno de 80 deve estar próximo de zero, né? 0,2 por aí. Vamos ver. 80. Cosseno. 0,17. Então, x ao quadrado vai ficar igual 5, 12, 925 menos 924 vezes 0,17. Vamos colocar o cosseno inteiro, né? (160) menos 925. Então, x vai ser igual a raiz quadrada de... mania de... 764. 27,6. Como ele quer o inteiro mais próximo, nós vamos usar 28. Certo? 925 menos 160. 765. Diário Matemático, 17 de abril, ok. Diário Matemático, 18 de abril. O pensamento estatístico será um dia tão necessário para uma cidadania eficiente quanto a capacidade de ler e escrever. O exercício: cada disco preto pode mover apenas um espaço para a direita e cada disco cinza apenas um espaço para a esquerda. Apenas discos de cores opostas podem saltar um sobre o outro. Faça com que os discos pretos troquem de lugar por cinzas. Entenderam?
tem que passar os pretos para cá, no lugar do cinza, e o cinza no lugar do preto, obedecendo essa regra aqui. Ok? Vamos marcar 5 segundos, vocês dão uma pausa, tenta fazer. E eu vou colocar uma cópia disso para a gente poder movimentar, tá bom? Vamos ver. Então, as pretas só pode ir para a direita. E a cinza somente para a esquerda. Então nós vamos começar com a preta, passando aqui para a casa 4. Agora só sobrou esse espaço, então só pode ser a cinza que ela pode pular, certo? Apenas discos de cores opostas podem soltar um sobre o outro, tá? Então nós vamos ter que pegar esse cinza e jogar aqui na 5. Então, B vem cá. E agora, pegar o preto para 4. Acho que agora cinza para cá. Cinza. Não, vamos passar preto para cá. Aí a cinza já fica no lugar, ó. Na 1. Legal, né? E agora? Vou passar esse cinza, né? 5 para cá. Ok. Vou passar o cinza para cá. Opa, tá indo. Agora a preta já fica no lugar, último lugar. Agora só pode ser aqui. Aí, que legal. E a preta aqui, né? Aqui. Aqui. Ah, conseguimos. Legal. É isso aí, ó. Diário matemático, 18 de abril, resolvido. Boa. Diário matemático, 19 de abril. Um bom quebra-cabeça deve exigir o exercício de nosso melhor e engenhosidade. E embora um conhecimento de matemática e de lógica muitas vezes sejam de grande utilidade na solução dessas coisas, ainda assim às vezes acontece uma espécie de natural astúcia e sagacidade tem um valor considerável. É isso. Bom, quanto é 4 décimos, 0,4? Lembrando que o ponto no sistema equivale à nossa vírgula, tá? Multiplicado por 5 oitavos, multiplicado por 6 fatorial e dividido por 10. Bom, aqui a prevalência é do fatorial primeiro, tá? Então vamos resolver isso. O 0,4 nós já podemos converter numa fração. Como aqui 5 oitavos está em fração, 4 décimos vezes 5 oitavos. A eliminação dos parênteses aqui pode ser feita sem problema. 6 fatorial é igual a 720. Lembrando, 6 fatorial é igual a 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, tá? Tudo isso dividido por 10. Isso é igual. Na multiplicação e divisão, nós podemos multiplicar tudo em cima e depois o resultado dividir, ou já começar a simplificar quando possível, tá? Então, multiplicando, ó, 4 vezes 5, 20. Esse 10 com 720 nós vamos simplificar. Vai dar 72. E o 72 com 8 também vamos simplificar. Vai dar 9.
4 vezes 5, 20, vezes 9. Dividido por 10. O denominador aqui já sumiu, né? Que foi simplificado. Igual 20 com 10, podemos simplificar. Então, nossa conta vai resultar em 18. 2 vezes 9, 18. Ok? Diário Matemático, 19 de abril, resolvido. Diário Matemático, 20 de abril. Não como caos, juntos esmagados e machucados, mas como o mundo harmoniosamente se confunde, onde vemos ordem na variedade e onde, embora todas as coisas sejam diferentes, todas concordam. Alexander Popper. Logaritmo de 1 milhão na base x igual a 6. Quanto que é a base? Quanto vale x? Então vamos calcular. Logaritmo de 1 milhão. 10 elevado a sexta. Na base 6 igual a 6. Logaritmo de 10 elevado a sexta na base x igual a 6. Isto é, base x expoente 6 igual 1 milhão. Certo? Expoentes iguais, as bases têm o mesmo valor. Logo, x igual a 10. Pronto. Diário Matemático, 20 de abril, resolvido. Diário Matemático, 21 de abril. Quase nunca conheci um matemático que fosse capaz de raciocinar. Que dura. Encontre a área deste trapézio em metros quadrados. Bom, se o objetivo é encontrar em metros quadrados, primeiro vamos transformar todas as medidas aqui em metros, né? 0,002 quilômetros equivale, cada quilômetro tem 1000 metros, vou multiplicar por 1000, 2 metros. Então, o comprimento desse lado é igual a 2 metros, certo? 1000 centímetros. Cada metro tem 100 centímetros. Então, quer dizer que equivale a 10 metros, dividindo por 100. Então, essa medida aqui é igual a 10 metros. 0,008 quilômetros. Multiplicando por 1000, 8 metros. Então, o lado maior do trapézio tem 8 metros. Agora, nós precisamos determinar a altura desse trapézio para poder usar a fórmula da área do trapézio. A área do trapézio é dada por base maior mais base menor multiplicado pela altura dividido por 2. Então, aqui nós já temos a base maior, 8 metros, mais a base menor, 2 metros. Falta calcularmos a altura. Foi dado um ângulo aqui de 30 graus. Com isso, nós podemos, usando a função seno de 30 graus é igual lado oposto, que no caso aqui vai ser a altura, dividido pela hipotenusa, que é igual a 10. Por quê? Quando nós fechamos esse triângulo, nós ficamos com um triângulo retângulo. Que um lado é 30 graus, o outro, lógico, é 60 graus.
e a hipotenusa 10 metros. Seno de 30 é igual a meio. Meio vezes 10 é igual a altura. 10 passa multiplicando. 10 dividido por 2, 5. Então, na altura é igual a 5 metros. Já sai em metro porque nós transformamos a hipotenusa em metros, ok? Agora ficou fácil, a altura vai ser igual, a altura não, a área vai ser igual a 8 mais 2 vezes 5 dividido por 2. 8 mais 2, 10 vezes 5, 50 dividido por 2, 25 metros quadrados. Tudo bem? Diário Matemático, 21 de abril, resolvido. Diário Matemático, 22 de abril. Resolvi abandonar a geometria abstrata para estudar outro tipo de geometria, que tem como objeto a explicação dos fenômenos da natureza. René Descartes. Que número é esse número babilônico, quando escrito em indo-arábico, em algarismos indo-arábicos? Bom, isso aqui é meio complicado, porque é uma linguagem meio difícil de entender. Nós vimos que esse símbolo aqui, ó, representa uma unidade, certo? E este outro representa 10 unidades. Esse espaçamento indica que esses aqui, olha, tem que ser multiplicado por 60, que era a base de numeração dos babilônicos. Então aqui você vai ter 20 vezes 60, cada posição deles, mais essas 3 unidades. Então você vai ter 1200 mais 3. Então esses algarismos escrito em indo-arábico equivale ao 1203 no nosso sistema, né? Indo-arábico. Agora no original da escritora do Diário Matemático, ela colocou uns símbolos aqui que nós precisamos tirar para poder resolver isso. Nós recorremos a um site legal, sugerimos que vocês pesquisem, que é legal, da Univesp. Vou até colocá-lo aqui, olha. Que bacana o símbolo deles aqui. Então, por exemplo, é o número 1, que vale ao babilônico, aquele símbolo lá que nós mostramos, tá? Que aquele está parecido. E eles vão repetindo isso até o 9. Então aqui, ó, 6 unidades representa por 6 símbolos daquele. 9. Tá? Se você for colocar o 10, eles já simbolizam assim. Agora, note que aqui ele não tem posição. Então, se você colocar 20, seria 2 símbolos desse, que é o que nós temos lá. Então, o 1203 que nós colocamos, ó, do jeitinho que nós colocamos lá, certo? Note assim, se você colocar 60, é como se fosse o número 1, que é 1 vezes 60. A regra de posição não tem aqui, unidade, dezena, milhar, só tem o afastamento. Assim, quando você coloca 601, por exemplo, aí você tem o 10, que é o símbolo, né? Vezes 60, que dá 600, mais o 1. Se você colocar 604, você tem o 10 vezes 60 mais 4. Interessante, né? Então, se você colocar 120, ó, tem 2
dois números 1, né? Dois algarismos 1. 2 vezes 60, 120. Interessante, né? O sistema deles meio confuso, porque você não é aquele sozinho não, para se virar com posicionamento. Para representar o número 36. Olha aí. 3, 6 unidades, tudo bem? E o 30, 10 vezes 3 vezes 10, ó. Mas e aqui a posição do 60? Como é que fica? Então 360, olha como é que eu represento 360, tá? É legal, mas é difícil entender como eles trabalhavam, como eles faziam as contas. Imagina somar e adicionar, subtrair. Não sei não, parece um pouco mais difícil que o algarismo romano, mas assim, de entender. Bom, o grego nem olhamos, nem o egípcio, tá? Mas só para vocês saberem, como diz aqui o site da Univesp, divirta-se, tá? Voltando lá, então nosso diário matemático está resolvido, ok? Diário matemático, 22 de abril. Diário matemático, 23 de abril. Não há nada tão problemático para a prática matemática do que multiplicações, divisões, extrações raiz quadradas e cúbicas de grandes números. Portanto, comecei a considerar como poderia remover esses obstáculos. John Napier. Essa equação é uma elipse cujo eixo maior tem comprimento igual a. Então nós vamos tomar uma elipse para recordar algumas coisas. O comprimento do eixo maior, que no caso aqui está no x, é chamado às vezes o A. E o eixo menor duas vezes B. E a equação da elipse dada por x ao quadrado sobre a ao quadrado mais y ao quadrado sobre b ao quadrado igual a 1. Ok? Então, na nossa equação, o que foi dada? X ao quadrado menos 4x mais 169, y ao quadrado igual a 165. Nós vamos adicionar 4 nos dois membros. Já vamos ver por quê. Mais 4 mais 169y ao quadrado igual a 165 mais 4. Não alteramos nada, acrescentamos só 4 dos dois lados. Vamos separar isso, porque isso nós podemos escrever como x menos 2, quadrado da diferença, mais 169y ao quadrado igual a 169. Ok? Vou fazer aqui, olha, só para vocês verem, ó. X menos 2 ao quadrado. Produto notável, né? Quadrado do primeiro menos 2 vezes primeiro pelo segundo mais o quadrado do segundo. Foi o que nós fizemos aqui, tá bom? Ok. Então, colocando isso na nossa equação, nós vamos ter x menos 2 ao quadrado, que é o centro da foco, né? Sobre 169 mais y ao quadrado sobre 1 igual a 1. Ok?
Então, A ao quadrado é igual a 169. Então, A é igual a raiz quadrada de 169. A é igual a 13. Então, o eixo maior é igual a 2 vezes A. Então, eixo maior igual a 2 vezes 13, igual a 26 unidades de medida. Ok? Diário Matemático, 23 de abril, resolvido. Diário Matemático, 24 de abril. Matemática transmite uma beleza fria e austera, ainda que sublimemente pura, e capaz de uma perfeição severa, como só a maior das artes pode mostrar. Bertrand Russell. 25π sobre 6 tem ângulo de referência igual a quantos graus? Muito simples, caro Watson. 25π sobre 6 radianos nós vamos converter em graus. Nós sabemos que π corresponde a um ângulo de 180 graus. Então, basta fazermos 25 vezes 180 graus sobre 6. Isso aqui é a mesma coisa que 25 vezes 180 dividido por 6, 30 graus. Multiplicando 750 graus. 750 graus dividido por 360, que é uma volta completa na circunferência, 720, 30 graus. Você tem duas voltas completas e para no 30 graus, certo? Põe na circunferência aqui. Dá duas voltas completas e para no ângulo de 30 graus. 30 graus é côngruo aos 750. Ou vice-versa. Tá bom? Diário Matemático, 24 de abril, resolvido. 30 graus aqui, ó. Tá bom? Resposta. Diário Matemático, 25 de abril. Nada na natureza é aleatório. Uma coisa parece aleatória apenas pela incompletude de nosso conhecimento. Spinoza. Quanto que é 3,2 vezes 10 à quinta vezes 2 vezes 10 à oitava sobre 20, que multiplica 4 vezes 10 elevado a menos 4, que multiplica 5. Ok. 3,2 vezes 2 nós podemos multiplicar, dá 6,4. 10 à quinta vezes 10 à oitava, produto da potência da mesma base, conserva a base, soma os expoentes. 5 mais 8, 13. Em cima já está ok. Que vezes? Embaixo nós vamos multiplicar, ó, 5 vezes 20 dá 100. Vezes 4 vezes 10 menos 4. Isso é igual. Então, continuando. 6,4 vezes 10 à 13ª sobre 100 é igual a 10 à segunda. 10 ao quadrado. Vezes 4 vezes 10 menos 4. Igual. 6,4 dividido por 4 dá 1,6. 4 vezes 6, 24. Tá, isso. Vezes 10 elevado à 13ª. 10 ao quadrado vezes 10 menos 4. Soma os expoentes, fica 10
menos 2. Isso é igual. Na divisão de potência da mesma base, conserva a base e subtrai os expoentes. Então, menos 2. Que é o menos 2, certo? Então, vai ficar 1,6 vezes 10, negativo com negativo, positivo. 13 mais 2, 15. Esse é o resultado. 1,6 vezes 10 elevado à 15ª potência. Diário matemático, 25 de abril, resolvido. Diário matemático, 26 de abril. O matemático é um homem cego em um quarto escuro à procura de um gato preto que não está lá. Charles Darwin. Quanto é 2,3/8% de $8.400? Ok, vamos converter isso aqui primeiro. 16/19. Fração mista convertendo de 8.400. Fazer 19 dividido por 8. 3 vezes 8, 24. 7 vezes 8, 56. 75. Então, 2,375% de 8.400. Vamos dividir isso por 100, que é por cento, né? 0,02375 de 8.400. Agora é só multiplicar. Vou multiplicar aqui 0,02375 vezes 8.400, ficou mais fácil, né? 4 vezes 5, 20. 28, 3, 12, 15, 9. 8 vezes 5, 40, 56. 8 vezes 3, 24. 3, 16, 19. 005991. Baixa 2 zeros. 2, 4, 5 casas. 2, 4, 5 casas. Então, é igual, equivale, né, a $199,50. É isso? Se fosse 20%, dava 248. Se fosse 20%, dá 1.600. Então tá certo. Ok? Diário Matemático, 26 de abril, ok. Diário Matemático, 27 de abril. Muitas vezes admirei o jeito místico de Pitágoras e a magia secreta dos números. Thomas Browne. Represente graficamente a curva senoidal. Bom, a representação, se for fazer manualmente, vai dar muito trabalho. Dá para fazer, mas dá canseira. Então, nós recorremos ao nosso grande e colaborador GeoGebra e fizemos isso. Ai, que beleza. Esse é o nosso gráfico senoidal. Foi dado, tá? Conforme vai variando o ângulo θ, nossa curva varia, mas ela fica no intervalo de mais 5 menos 5. Então, o ápice dela vai ser de 5. Então, aqui quando θ vale 0,
Nós vamos ficar com seno de 90 graus, que é igual a 1. 1 vezes 5, 5. Tá aqui, olha. Quando θ vale 0, 90 graus, seno está no 5. Certo? Então vai depender da variação do ângulo θ. Aqui na nossa fórmula nós colocamos no lugar de 90 graus π sobre 2, que é a mesma coisa, tá? Aqui está em graus, nós colocamos em radiano, mas é equivalente. Ok? Então, π sobre 2, olha. Quando θ for igual a 90 graus, que vai dar 180 graus mais 90 dá 270 graus. 270 graus, seno é igual a menos 1. Então, vezes 5 menos 5. Está confirmado, ok? Essa é a solução do Diário Matemático, 27 de abril. Diário Matemático, 28 de abril. Matematização pode muito bem ser uma atividade criativa do homem, como a linguagem ou a música, de originalidade primária. Hermann Weyl. Encontre o volume de um cubo cuja diagonal PQ é igual a raiz cúbica 17 que multiplica a raiz quadrada de 3. Então nós queremos descobrir a medida dessa diagonal interna aqui do cubo. Como ele é um cubo, nós supomos que todas as arestas têm a mesma medida, né? Que é um cubo. Aqui dá a impressão que é maior, não é, né? Todos vão chamar de x as arestas, ok? Para encontrarmos o valor da aresta do cubo, x, nós vamos usar a diagonal da base. Por quê? A diagonal da base forma um triângulo retângulo de lados x. E ele vai ser a hipotenusa desse triângulo. Então a gente pode calcular por Pitágoras. Chamei de h essa diagonal, a hipotenusa ao quadrado é igual à soma do quadrado dos lados. Então h ao quadrado é igual a 2x ao quadrado. Tudo bem? Ok. De posse da medida dessa diagonal, nós formamos um outro triângulo com a diagonal que a gente foi dada, que é PQ. Que aí fica x, por Pitágoras de novo, nós podemos escrever, vou chamar de D aqui essa diagonal, que é a diagonal ao quadrado, que é a hipotenusa, é igual à soma do quadrado das diagonais, dos lados, né? Agora ao lado do triângulo. 2x ao quadrado já está ao quadrado, mais x ao quadrado. Então, diagonal ao quadrado é igual a 3x ao quadrado, certo? Isso quer dizer que a diagonal é igual a raiz quadrada de 3x ao quadrado é igual a x que multiplica a raiz de 3, certo? Ok. Agora, qual que é o volume do cubo? A área da base, x vezes a altura, que é x ao cubo. Então, nós podemos escrever a diagonal, a gente conhece, raiz cúbica de 17, que multiplica a raiz quadrada de 3, igual a x raiz de 3. Simplificando, raiz de 3 com raiz de 3, nós temos que x é igual a raiz cúbica de 17. Conhecemos o valor de x. Qual que é o volume? O volume é igual a raiz cúbica de 17, que é o x, elevado ao cubo, que é x ao cubo, certo? Então, volume igual
a 17 unidades de volume. Certo? É isso, diário matemático, 28 de abril, ok. Diário matemático, 29 de abril. Um matemático, como um pintor ou um poeta, é um criador de padrões, com ideias. Ok. Um pai tem estes 3 lotes para seus 4 filhos. Esses 3 lotes. Ele quer dar a cada criança um pedaço de terra para plantar vegetais. Como ele pode dividir esses lotes para que cada criança receba uma parcela do mesmo tamanho e forma? Então são os 3 lotes nesse formato em L, e ele quer dividir para os 4 em partes iguais, né? Um lote para cada um. Então, como que nós podemos fazer? Vamos marcar o centro de cada um deles. E vamos fazer isto, fazer outro L, olha. Que legal. Pronto. Aí. Um lote aqui. Esse lote tem 3 quadradinhos. Porque é o lote 1, vai. Esse outro aqui, olha, também tem 3 quadradinhos. Seria o lote 2. Esse outro também tem 3 quadradinhos. E esse outro também 3 quadradinhos, e a divisão ficou correta. Partes iguais para cada um dos 4, das 4 crianças. Certo? É isso. Diário matemático, 29 de abril, ok. Diário matemático, 30 de abril. Encontre o valor mínimo desta parábola. 2x ao quadrado menos 4x mais 25. Bom, o valor mínimo aqui vai ser o vértice em y, né? Bom, o vértice dessa parábola no eixo x vai igual a menos b sobre 2a. Vai ser igual a menos b é menos 4. Que é o b. 2 vezes a, 2 vezes 2, que é igual a negativo com negativo dá positivo, igual a 1. Então, o vértice no x igual a 1. No y, que está interessando para nós, é menos delta sobre 4a. Isso é igual a menos delta. B ao quadrado menos 4. Ao quadrado menos 4 vezes o a vezes c. Sobre 2a, não, sobre 4a. Isso é igual menos 16 positivo menos 8 vezes 25, 200 sobre 8. Isso é igual menos 16 menos 200 dá 184 negativo. Com negativo vai dar positivo. 184 dividido por 8, que vai ser igual a 2 vezes 8, 16, 24,
3 vezes 8, 24. Então, esse é um jeito de achar, de encontrar, que é o 23, tá? Um outro modo, para quem sabe, para quem lembra, né? Pelo menos eu já viu, você pode usar, encontrar pela primeira derivada. Onde a primeira derivada é igual a zero. Então vamos fazer a primeira derivada, vai ser 4x menos 4 igual a zero. Então 4x igual a 4, x igual a 1. Aí colocando no lugar x igual a 1, onde o y vai ser igual a 2 vezes 1 ao quadrado, menos 4 vezes 1, mais 25. Aí que legal. A 2, mais 25, 27, menos 4, que é igual a 23. Outro modo de achar também. Bom, então essa parábola, ela está no 1 e no 23 aqui, ó. Onde ela muda de sentido. Ela está fora do eixo x porque não tem raiz, o delta é negativo, né? Tá bom? Mas o que importava é achar o valor mínimo da parábola. Diário Matemático, 30 de abril, ok. Mês de abril encerrado.